Eu sou Marcelo Saad e eu agradeço ao Instituto Espírita de Educação pela oportunidade de trazer esse tema, Deus, a alma, a criação. Esse é um tema baseado na primeira parte do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, que fala da profissão da fé espírita raciocinada. Em primeiro lugar, Kardec nos lembra o que é Deus. Como ele disse no Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Veja que Kardec, no Livro dos Espíritos, não perguntou quem é Deus, mas o que é Deus. É esta inteligência, esta ordenação. E ele cita aqui que a prova da existência de Deus é que não pode haver efeito sem causa, já que toda a criação atesta uma ideia diretora, um plano, um processo inteligente, então deve haver necessariamente uma causa inteligente. Em seguida, Kardec cita os atributos de Deus. Ele fala que Deus é eterno, ele não teve começo, a sua existência remonta aos primórdios da eternidade. Deus é imutável. Se ele fosse mutável, se houvesse mudança em Deus, as leis do universo não teriam estabilidade. Deus é imaterial, no sentido de que a sua natureza difere dos elementos conhecidos por nós. Deus é único, porque se houvesse muitos deuses, haveria muitas vontades, então não haveria uma unidade na criação. Ele cita também que Deus é onipotente, porque se ele não fosse todo-poderoso, alguém seria mais poderoso do que ele, e soberanamente bom e justo, já que existe sabedoria nas suas leis, existe equidade, existe oportunidade. Então, em decorrência disso, Deus é infinito em todas as suas perfeições. Kardec, em seguida, fala da alma. Ele diz que existe no homem um princípio inteligente, que é o espírito, e que, quando está encarnado, é chamado de alma, já que algumas das suas capacidades estão temporariamente prejudicadas pela existência do corpo físico material. Então, este princípio inteligente é independente da matéria e lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. Então, já na época de Kardec, existia esta noção de que o pensamento, a mente, a consciência é fruto do espírito, porque havia alguns cientistas que diziam que tudo isso era fruto da atividade cerebral, da química do cérebro, e não pela existência de um espírito. Aí Kardec rebate esta ideia, falando que o materialismo, que seria a negação do espírito, ou seja, a consciência, a mente nasce somente da atividade cerebral, teria vários males e defeitos, né? O materialismo, na visão de Kardec, sancionaria o egoísmo, porque o egoísmo seria o sentimento mais racional, a gente lucrar à custa dos outros, já que a nossa vida é puramente material e não existiria nenhum freio para os nossos desejos. O materialismo originaria muitos vícios, porque seria muito natural que a gente procurasse todos os prazeres possíveis, já que depois da morte não haveria mais qualquer tipo de oportunidade. O materialismo negaria a caridade. O homem não teria interesse em fazer o bem,
já que após a sua morte nada restaria da sua consciência, da sua personalidade. Também o materialismo justificaria o suicídio, porque aquele que está numa situação miserável e irreversível, ele, se estivesse destinado a mergulhar no nada após a morte, ele poderia já antecipar a sua morte e evitar, assim, um sofrimento inútil. Então, por tudo isso, Kardec critica o materialismo e diz que não é a doutrina correta. O correto é nós imaginarmos que existe um espírito. E ele cita o espiritismo como um elemento que prova a existência da alma. Ele diz que os atos inteligentes do homem devem ter uma causa inteligente e não uma causa inerte, a massa cerebral, né? Dentro daquele princípio de que todo efeito tem que ter uma causa. E a causa é independente da matéria, como demonstrado pelos fenômenos espíritas. Então, todos aqueles fenômenos que apontam para a existência do espírito, como, por exemplo, a psicografia de Chico Xavier, mostra que este princípio inteligente é independente da matéria. E estes fenômenos espíritas também demonstram a alma se manifestando independentemente, pensando e agindo sem o corpo físico, né? Quando, por exemplo, um médium recebe a psicografia, é esta alma, este espírito, manifestando aí a sua existência. E depois da morte, o que acontece com esta alma? Este espírito sobrevive e conserva a sua individualidade. Não é um elemento que volta para um todo ou que se funde ao universo, ele se mantém como um indivíduo. E isso está provado pelas comunicações espíritas, segundo Kardec, já que a individualidade de cada ser comunicante é mostrada pela personalidade de cada um. Cada ser comunicante tem uma personalidade diferente, correspondente àquela que tinha na vida física, e isso mostra que a individualidade se conserva na consciência após a morte. E tem também a prova material das manifestações visuais. As aparições ou fotografias de espíritos mostram aquele ser individual como se apresentava na vida física. Kardec fala do destino da alma após a morte. Ele fala que é feliz ou infeliz conforme haja feito o bem ou o mal, já que um Deus justo não poderia dar a todas as almas a mesma sorte. Por quê? Se Deus desse a todas as almas o mesmo destino, isso excluiria toda a utilidade da prática do bem. E as penas e gozos futuros são reportados pelos espíritos. Nas comunicações, eles declaram se estão felizes ou infelizes, sofrendo ou alegres, dependendo também do que haviam feito durante a vida física. Então, ao mesmo tempo, ele nega a existência de paraíso ou inferno, mas traz essa imagem de que o inferno está em nós, é o que nós fazemos da nossa vida, e o paraíso é a mesma coisa. Ele fala da criação em seguida, né? Ele diz que Deus é o autor de todas as coisas, mas nós atualmente ignoramos como e quando Deus criou todo o universo. Porque existe um limite que não nos é possível transpor. Toda a informação é trazida para nós na medida da nossa capacidade de entendimento.
Então, nós aos poucos vamos recebendo cada vez mais informação. O Espiritismo foi a revelação mais recente, há aproximadamente 150 anos, e na medida em que a humanidade for mais capaz, mais sábia, vai recebendo mais informações. Nós sabemos que as transformações da matéria são temporárias. Então, tudo o que nós vemos está fadado ao desaparecimento, ou, na verdade, à transformação, né? Nada é estático no universo, e ele cita o exemplo. Os mundos tiveram um começo e terão um fim também. A criação dos espíritos. Também desconhecemos a origem e o modo como Deus cria os espíritos. Nós apenas sabemos o seguinte: os espíritos são criados simples e ignorantes, porém perfectíveis. Ou seja, estão capacitados a alcançar a perfeição, apesar de terem esta simplicidade e esta ignorância. E todos os espíritos têm igual aptidão para tudo adquirirem e tudo conhecerem. Ou seja, aquela frase de Jesus, buscai e achareis, é uma verdade aqui para a evolução espiritual. O conhecimento está à disposição de todo aquele que o buscar. E a evolução, a mesma coisa. E essa evolução do espírito vai se dando progressivamente. À medida em que o espírito se distancia da sua origem, as suas ideias se desenvolvem, os seus interesses, as suas inclinações, tudo isso vai mudando. E com isso surge o livre-arbítrio, que é um atributo essencial do espírito. Nós temos o livre-arbítrio como seres humanos, o que é diferente dos animais. Os animais agem por instinto. Eles estão sempre presos ao trilho do instinto. Eles podem escolher qual instinto é mais urgente naquele momento. Então, eles têm uma certa autonomia para fazer isso. Mas a decisão de fazer o bem ou o mal, usando esse livre-arbítrio de uma forma consciente, é um atributo do ser humano. E o objetivo final de todos é alcançar a perfeição. Todos os espíritos vão chegar à perfeição, chegando a isso mais ou menos rapidamente, de acordo com as atividades que vão exercendo durante a sua existência e principalmente durante cada encarnação. Nós evoluímos individualmente e também colaboramos para a evolução do universo. Os espíritos, que são as forças inteligentes da natureza, executam os desígnios do Criador. Cada espírito, na medida da sua capacidade, na medida do seu desenvolvimento, vai cumprindo o seu papel na criação para obedecer a esse plano maior. E para colaborarem e também para aprenderem, revestem-se transitoriamente de um corpo material. É aqui na nossa academia de ginástica, que é a encarnação, que nós podemos aprender e também colaborar com o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento coletivo. Então, concorrendo para a obra da criação, os espíritos trabalham pelo seu próprio progresso. Então, é uma via que vai se alimentando, um fato vai se alimentando do outro. A gente evolui individualmente e consegue colaborar mais com a criação, e colaborando mais, nós conseguimos nos desenvolver mais. Então, é uma bola de neve onde a gente vai descobrindo o nosso papel nesse processo todo. Kardec fala da
vida material e da vida espiritual. Ele nos lembra que a vida espiritual, a vida eterna, é a vida normal do espírito. A vida corporal é um breve instante na eternidade. Tudo aquilo que nós valorizamos, desejamos, tudo isso na nossa vida mundana, é algo que nos serve neste momento, mas que nós vamos abandonar eventualmente e vamos entrar nessa vida espiritual. Kardec nos lembra que a reencarnação é necessária ao adiantamento dos espíritos e à execução das obras de Deus. Então, fica essa dúvida de por que Deus já não nos criou perfeitos, né? Por que nós temos que ser criados assim simples e sem conhecimento, e ir adquirindo esse conhecimento ao longo das encarnações. Não temos esta resposta, né? Mas deve ser algum motivo muito bom, porque Deus teria menos trabalho e os espíritos superiores também teriam menos trabalho se nós já tivéssemos sido feitos perfeitos, né? Se Deus é onipotente, poderia ter feito assim, mas não fez por algum motivo que deve ser muito importante. A vida corpórea impõe aperfeiçoamento da inteligência e aquisição dos méritos do progresso. É a nossa academia de ginástica, é a nossa escola, é o lugar onde a gente consegue desenvolver coisas que não conseguiria no plano espiritual. Por isso é que as encarnações são necessárias para a evolução e compõem esta lei natural de reencarnações sucessivas. O aperfeiçoamento do espírito é um produto do seu próprio trabalho. O espírito avança na razão da sua vontade em adquirir qualidades. Quando o espírito está pronto, ele tem outros interesses, vai atrás desses elementos, então consegue ir crescendo em aperfeiçoamento, em inteligência e moral. Não se pode desenvolver todas as qualidades morais e intelectuais em uma só existência. Seria impossível nós adquirirmos a inteligência e a moralidade de espíritos elevados passando por uma curta existência humana. Então, em cada existência, o espírito dá alguns passos para frente nesse processo de aperfeiçoamento e também se livra de algumas imperfeições. Nós carregamos várias imperfeições que nós vamos aprendendo a superar através das reencarnações. O processo da reencarnação, então, é uma lei natural. Todos nós estamos sujeitos a este processo. Não é como em algumas tradições religiosas em que, excepcionalmente, um espírito poderia voltar para cumprir alguma missão. Não, todos nós voltamos indefinidamente. Então, para cada nova existência, o espírito traz o que ganhou em inteligência e moralidade, o que já explica alguns traços de personalidade, de inteligência das crianças ou de indivíduos, né? Eles mostram, às vezes, conhecimentos ou aptidões que não seria esperado numa pessoa daquela idade. Também traz as imperfeições de que ainda não se livrou. Então, até que a gente consiga sublimar, desenvolver nossas virtudes que vão eliminar estas imperfeições, esses vícios, a gente vai trazendo isso encarnação após encarnação. Então, numa encarnação em que o indivíduo
fica estacionado, não progride no bem, também às vezes nem fazendo mal, essa existência não lhe resulta em algum proveito. Então é uma oportunidade perdida. Não basta então não fazer o mal, é necessário empenho no processo de aperfeiçoamento para que aquela encarnação realmente valha a pena. E quantas encarnações são necessárias, né? No intervalo entre cada encarnação, o espírito está no estado de erraticidade, ou seja, é como um indivíduo livre, né? Sem duração determinada. Este processo pode durar pouco tempo ou muito tempo. Isso não tem necessariamente a ver com a evolução do espírito, né? Às vezes ele pode durar muito tempo porque o espírito ainda não está maduro o suficiente para uma nova encarnação, né? E aí, após um certo número de encarnações, o espírito alcança o estado de espírito puro. Então, vai aperfeiçoando sua inteligência, sua moralidade, e também eliminando seus defeitos pelo cultivo das virtudes, e depois de um número indeterminado, nós não podemos ter acesso a isso, esse espírito está depurado, né? E o número de encarnações, embora a gente não conheça, depende também da vontade em trabalhar pelo seu progresso moral. Vai ser, com certeza, um número menor num indivíduo já despertado para essas realidades, em busca desses novos valores espirituais. Ele vai estar acelerando o seu processo, diminuindo aí o número de encarnações necessárias, ou seja, aproveitando cada uma como uma oportunidade de desenvolvimento. Estamos a caminho da perfeição, né? Todos nós vamos evoluindo e o destino final de todos os espíritos é a perfeição, nem que leve muito tempo, ninguém fica para trás, vai em algum momento chegar a um estado de perfeição, de inteligência, de moralidade. Então, quando um espírito realiza todo o progresso que um mundo pode lhe oferecer, ele passa para um outro mundo mais adiantado. Então, nós estamos na Terra, um planeta de provas e expiações, mas em algum momento, quando nós tivermos aprendido, cada espírito, né, tiver aprendido tudo aquilo que a Terra pode oferecer, esse espírito então é convidado a novas experiências que só serão possíveis em outros mundos. Então, quando as encarnações materiais não forem mais úteis, ou seja, passou de mundo em mundo, vai chegar um momento em que não precisará mais ter encarnações. Já aprendeu tudo que as encarnações em todos os mundos poderiam oferecer. Então, esse espírito passa a viver apenas a vida espiritual. Vira um espírito depurado, que já não tem mais tanta coisa para aprender, pelo menos nada a aprender na matéria. Então ele passa a viver uma vida espiritual que talvez corresponda à imagem que nós temos aí dos anjos, dos espíritos puros, né? E mesmo nesse estágio, também progride em outros sentidos e por outros meios. O progresso, então, é eterno. Esse caminho para a perfeição não cessa nunca. E também este espírito, que para nós, no nosso olhar, seria perfeito e puro, ele também tem coisas a aprender, mas ali em estágios que não são na matéria e que nós não podemos sequer imaginar. E assim Kardec trouxe para nós essa ideia de Deus, da criação e do Espírito. Encerramos esta apresentação com essa frase de Albert Einstein:
O que eu quero é conhecer os pensamentos de Deus. O resto são detalhes. Todos nós temos essa curiosidade e fatalmente vamos chegar a essas respostas, mas por enquanto o que nos cabe é fazer a nossa parte, progredir individualmente e ao mesmo tempo colaborar com o progresso coletivo. Eu agradeço mais uma vez o Instituto de Educação Espírita pela oportunidade, agradeço a vocês pela atenção e fico à disposição por esse canal de comunicação que aparece na tela. Muito obrigado.